Começando mais um React aqui no Planeta do Conhecimento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui online no meu canal. Já sabem que eu sou o Gabriel. Enfim, já vai se inscrevendo se você acabou de chegar. Ativa o sininho para receber as notificações. Enfia o dedo nesse like, hein, porque é fundamental para o crescimento do canal. E hoje eu vim trazer mais um React aqui para vocês de O Ordinário. Pois é, adoro os vídeos do Ordinário. Hoje, olha só, essa aqui é polêmica, hein? Quando uma orca encontra um urso polar faminto, o que será que acontece? Vamos descobrir? Vamos lá. O que você acha? Um urso polar poderia comer uma orca? Em 2008, cientistas estavam conduzindo um estudo para descobrir quem ou o que abateu um grande número de focas no arquipélago ártico de Svalbard. Em sua busca, eles dissecaram o corpo de um tubarão da Groenlândia. Calma aí, gente, eu esqueci o fone aqui. Vamos começar de novo? O que você acha? Um urso polar poderia comer uma orca? Em 2008, cientistas estavam conduzindo um estudo para descobrir quem ou o que abateu um grande número de focas no arquipélago ártico de Svalbard. Em sua busca, eles dissecaram o corpo de um tubarão da Groenlândia, o principal suspeito, mas encontraram algo estranho em seu estômago: o maxilar de um jovem urso polar. Os cientistas ficaram tão chocados que caíram na risada, provavelmente uma risada nervosa. Mas você pode entender o motivo. O urso polar é um predador de ápice, ou seja, está no topo da cadeia alimentar, pois ninguém ousa caçar tal animal. O urso polar é grande, forte e feroz demais. Agora tente imaginar isso: o maior predador terrestre do mundo contra um tubarão rápido e mortal com dentes afiados como navalhas. E isso é um verdadeiro choque de titãs. No entanto, os especialistas permanecem incertos se o tubarão poderia ter matado o urso polar ou se encontrou o urso já morto ou por outras causas. Teoricamente, um tubarão é forte o suficiente para enfrentar um urso polar, especialmente se for um jovem. No entanto, há outro animal que pode realizar a mesma façanha, mas não descarte o urso ainda, pois ele não recuará sem uma luta e pode até considerar fazer do seu inimigo a sua próxima refeição. Vamos falar da orca. Até agora, os pesquisadores nunca registraram uma relação predador-presa. Embora ambas as espécies vivam no mesmo ambiente, raramente caçam uma a outra. Mas vale lembrar que ambas as espécies são predadoras de ápice e também são caçadores oportunistas por natureza, o que significa que, muito provavelmente, orcas e ursos polares se considerariam como uma fonte de alimento potencial se a oportunidade se apresentasse. A verdade é que eles seriam competidores, seriam concorrentes, porque eles têm praticamente as mesmas presas, né, nesses ambientes gelados, né, nos polos, por exemplo, lá no Ártico. Eu sei que as orcas podem aparecer tanto na Antártica quanto no Ártico, só que elas preferem ir para a Antártica, então elas comeriam os pinguins, elas iam se alimentar, né, predar os pinguins. Estou dizendo, vamos supor que elas fiquem mais frequentes lá no Ártico. Elas ficariam mais próximas do mar, sabe? Não ia ficar próxima das geleiras, das calotas polares, né, do ambiente terrestre onde o urso polar domina, porque, né, a orca não teria como se locomover em terra firme, porque sua anatomia, sua morfologia não é própria para isso, ela ia ser sufocada com o próprio peso. E também, mesma coisa, o urso polar ele não estaria nadando assim em mar aberto, que ele sabe dos perigos, né? Que ele também não é aquele animal que, tipo, consegue sobreviver por muito tempo numa água profunda. Eles são nadadores excelentes, os ursos polares, mas a orca nada muito melhor do que ele. Então a gente tem que parar para pensar um pouco nesse parâmetro aqui, ó. O urso polar, ele não vai querer se aproximar tanto, mas é óbvio, ele mergulha para pegar focas, morsas e belugas, como a gente já demonstrou aqui no canal. Só que é bem difícil assim ele obter sucesso com facilidade. São presas bem mais complicadas do que ele predar em terra, sabe? Não estou dizendo que o urso polar não tem habilidade, ele tem. Ele consegue sim capturar essas 3 presas que eu avisei, os peixes também,
Da mesma maneira que a onça-pintada consegue capturar sucuris e jacarés, né, no Pantanal e na Amazônia aqui no Brasil. É de uma forma bem análoga que o urso polar conseguiria capturar. Mas vamos supor que ele consiga pegar um filhote de orca. Ele ia ter problema, porque ia vir um bando inteiro em cima dele. Ia vir pai, mãe, avô, entendeu? Os irmãos, ia acabar com a raça do urso polar, tá? Desculpa a palavra, mas eu só quis usar uma metáfora aqui. Vamos continuar. Claro, é difícil encontrar vídeos ou fotos de ursos polares comendo orcas, mas os cientistas estão confiantes de que os ursos sempre jantam orcas quando se deparam com elas. O cenário mais provável é este: um urso polar encontra uma orca sem vida e decide comê-la, porque é assim que os ursos polares são. Se vem uma presa, mesmo que ela esteja no início de decomposição, eles nunca vão dizer não, especialmente se for esse tipo de alimento. Uma fêmea adulta de orca pode pesar até 4 toneladas, o que significa que tem carne suficiente para alimentar até 20 ursos polares de uma vez, com abundância. Como eu disse, se um urso estiver se alimentando de uma orca, a orca provavelmente já estaria sem vida, mas quando se trata de caça, os ursos têm uma chance. Na realidade, os ursos polares não se importam em comer carniça. Veja, isso de longe parece um rebanho de ovelhas pastando em uma encosta. No entanto, ao se aproximar, você percebe que não são ovelhas de forma alguma. Na remota ilha Wrangel, centenas de ursos polares se reuniram à beira-mar para se alimentar em uma carcaça de baleia. Esse fato extraordinário foi testemunhado por turistas em uma expedição pelas águas do Ártico. É claro que se ele encontrar uma carcaça, ele não vai desperdiçar. Porque lembra daquele fator que a gente já levou em consideração em vários vídeos aqui do canal? Se o urso encontrar uma carcaça enorme como essa, que ele sabe que vai alimentá-lo por muito tempo, ele não vai perder. O urso prefere carne fresca, prefere predar um animal vivo que ele consiga abater e se alimentar dele. Mas se aparecer carniça, uma carcaça, ele não vai perder a oportunidade, porque os alimentos nos polos são escassos. O clima frio, enfim, que é um deserto gelado, então os alimentos não são abundantes, como nos oceanos mais quentes, nas florestas tropicais e por aí vai. No total, os membros da expedição contaram mais de 150 ursos polares, e mais tarde as autoridades da ilha até afirmaram que haviam 230 ursos. Eram ursos de diferentes idades e gêneros, mas essa é uma situação única e rara, porque é isso que acontece quando dois ursos polares se encontram. Eles são animais territoriais e agressivos, e quando há competição por comida, eles irão brigar. No entanto, quando a refeição é muito farta, como uma baleia, por exemplo, eles estão dispostos a fazer uma trégua. Algo semelhante, mas em menor escala, teria que ser visto ao lado do cadáver de uma orca. No entanto, as orcas dificilmente se tornarão um prato principal no menu do urso polar. Então, os ursos polares realmente não contam que sempre encontrarão uma orca abatida por aí. Até agora, não há casos registrados de um predador caçando o outro, mas isso pode mudar. Nos últimos 50 anos, 1/3 da cobertura de gelo do Mar Ártico derreteu, e cada vez mais mar aberto está aparecendo nos meses de verão, o que significa que os ursos polares estão perdendo a sua casa de forma acelerada. Ao mesmo tempo, os cientistas começaram a notar números cada vez maiores de orcas em águas árticas, anteriormente inacessíveis durante os meses de verão. O mundo do urso polar está encolhendo enquanto o mundo da orca está crescendo. Os ursos polares, devido à falta de comida, até começaram a pescar em rios, assim como seus parentes, os ursos pardos. Acontece que os habitats desses dois predadores estão se sobrepondo cada vez mais, e isso implica que podemos estar à beira de testemunhar os primeiros relatos de ursos polares caçando orcas, especialmente considerando que as orcas ocasionalmente se encontram em situações vulneráveis. As orcas geralmente vivem no oceano aberto, mas nos últimos anos elas têm entrado na baía no verão em busca de presas, o que indica a falta delas em mar aberto.
Naturalmente, não há gelo nesse período e nada impede as orcas de caçar. Os problemas começam mais tarde, quando as orcas se dirigem para a saída da baía, mas fazem isso tarde demais, quando a baía começa a congelar. Conquista os céus na mais recente atualização do Crossout 2.0 Off We Go. O gelo traz duas ameaças imediatas: falta de ar e escassez de comida. Orcas precisam emergir para respirar, mas toda a água está coberta por uma espessa camada de gelo. Eventualmente, grupos inteiros de orcas desesperadas tentam respirar através de uma pequena abertura, então ela se fecha. As pessoas estão preocupadas com esses animais e tentam ajudar, mas os ursos polares também podem se beneficiar disso. Imagine só um monte de orcas forçadas a emergir constantemente em uma única abertura do gelo. O lugar perfeito para caçar, especialmente porque os ursos polares já sabem como funciona. Eles caçam golfinhos de bico branco em Svalbard, preferindo os presos no gelo. Em 23 de abril de 2014, pessoas conseguiram capturar um dos casos dessa predação. Esses golfinhos são visitantes frequentes nas águas de Svalbard no verão, mas geralmente não são vistos no início da primavera. Cientistas presumem que os golfinhos ficaram presos no gelo devido a fortes ventos do norte no dia anterior e podem ter morrido quando foram forçados a emergir. Assim como com as orcas, elas estavam apenas tentando respirar, mas morreram e os ursos aproveitaram isso. Além disso, é importante lembrar que ursos polares são ótimos em caçar baleias beluga. Na década de 1980, pesquisadores viram ursos no Ártico canadense caçando filhotes de beluga perto da costa da ilha de Somerset. Hoje, temos evidências esmagadoras de que esse tipo de caça acontece o tempo todo e eles podem abater inclusive o exemplar adulto. Ou seja, ursos polares não veem nada de anormal em se alimentar de uma baleia beluga. Isso é comum para eles. Há controvérsias nesse fato, pois alguns... Baleia beluga não, tá? Beluga é um golfinho. Pertence aos Odontoceti, não no Mysticeti. Uns especialistas afirmam que eles começaram a fazer isso por causa das mudanças climáticas. Outros acreditam que as baleias beluga, especialmente seus filhotes, sempre fizeram parte da dieta do urso polar. Só que antes, os cientistas não tinham evidências suficientes para provar o fato. De qualquer forma, tudo isso significa que uma orca pode muito bem se tornar presa comum para o urso polar. Sim, orcas são muito maiores e provavelmente mais perigosas, mas se os ursos podem considerar seus filhotes como presa, por que não se alimentar deles? Claro, na água ele não enfrentará um bando de orcas, ou é ele quem vai virar o jantar, mas várias orcas presas no gelo desesperadas para respirar, será fácil pegar um filhote e fazer dele sua presa. O mundo está mudando. Não faz muito tempo e capturaram imagens de um urso polar caçando e comendo uma rena. Qual é o grande problema? Você pode estar se perguntando agora. A questão é que isso nunca foi capturado em câmera antes. Certamente houve histórias, mas há uma grande diferença entre histórias e um processo bem documentado do começo ao fim. O urso polar se aproximou lentamente do rebanho antes de atacar um macho de rena que se lançou nas águas próximas em uma tentativa de evitar o ataque. O predador o seguiu e os ursos polares podem atingir velocidades de até 40 km por hora em terra e 10 km na água. Ele finalmente cravou suas garras em sua presa a cerca de 24 metros da costa. O urso estava distante do seu habitat, provavelmente devido à falta de presas naturais. Mas o que é verdadeiramente cativante é que se um urso polar consegue caçar com sucesso uma orca, ele sabe o que fazer com os despojos dessa caça. De fato, 4 toneladas de carne não é uma pequena quantidade e seria impossível até mesmo para um urso macho muito grande e insaciável consumir tal quantidade massiva de carne. Mas os ursos polares parecem possuir uma adaptação evolutiva para tais situações. Eles inventaram dispensas, uma inusitada forma de estocar comida enterrando suas presas na neve. Esse comportamento é raro, mas acontece. Foram registrados 19 casos. Se eles usam dispensas ou não dependem de presa fresca, nada poderá parar essa fera.
Quando se trata de um pequeno lanche, como um filhote de foca, o urso polar o devorará de uma só vez, não havendo necessidade de escondê-lo para mais tarde. No entanto, se a presa é grande, como uma foca adulta, parte de uma baleia ou uma orca, o urso pode escondê-la com neve para consumir nos dias seguintes. Uma carcaça sangrenta é bem fácil de avistar contra um fundo branco, mas se você cobri-la com neve, terá chances de conseguir esconder sua refeição. Os ursos pardos também podem enterrar suas presas na terra ou vegetação. E agora se sabe que não são apenas os pardos que fazem isso. Os polares são igualmente inteligentes e estratégicos. Olha que estratégia boa, hein, gente? O predador conseguir estocar o alimento, que ele vê que é muito grande, que ele não vai dar conta numa única refeição. Ele consegue enterrar na terra ou na neve, esconder num buraco. Enfim, para ele depois pegar, né? Só que ele tem que ser rápido, cuidado com a decomposição, né? Esse que é o problema. Pode encher de fungo, de bactéria, então ele tem que ser rápido, né? Ele tem que ser esperto, ele tem que ser estratégico para ele não ter problema. E assim ele consegue esconder de outros predadores, de outras espécies ou da espécie dele, para evitar aquela competição entre a específica, tem que fugir da competição, gente. Na natureza tem que economizar energia, tem que guardar energia porque custa caro. Custa muito caro. E lembra da seleção natural de Darwin: o mais apto sobrevive. Se as orcas se tornarem parte da dieta do urso polar, elas também podem ser a chave para sua sobrevivência. Deixe-me explicar isso melhor. Os ursos polares se separaram dos ursos pardos há 152 mil anos atrás, o que significa que claramente sobreviveram a várias eras quentes significativas. Mas como eles fizeram isso? Eles podem fazer isso novamente? Os pesquisadores acreditam que os ursos polares sobreviveram mudando para um tipo diferente de alimento. Eles se tornaram carniceiros, caçando menos focas e buscando grandes mamíferos marinhos como baleias. Claramente, eles não podem pular na água para perseguir baleias, mas elas eram regularmente trazidas para as praias e algumas terras do Ártico. Isso provavelmente foi suficiente para ajudar os ursos polares durante períodos interglaciais anteriores. Adicionalmente, ursos polares têm uma necessidade dietética única. Eles precisam consumir uma quantidade significativa de gordura. E com isso eu quero dizer muita gordura mesmo. A gordura pura dá a eles energia suficiente para se manterem aquecidos e se movimentarem muito. É por isso que as baleias são apenas a refeição perfeita para eles, cobertas por uma espessa camada de gordura que pode compor 40% do seu peso. Orcas podem não ser tão grandes quanto baleias, mas têm bastante gordura corporal. Então, se os ursos polares começarem a caçar orcas, isso pode muito bem ajudá-los a sobreviver ao aquecimento global. Infelizmente, muitos cientistas estão dizendo que a população de ursos polares está em declínio. Pesquisas recentes de 5 a 6 anos atrás mostraram que a situação ainda tem esperança, pois uma nova população de ursos foi descoberta na Rússia. O estudo indica que a população é robusta, estável e consiste em aproximadamente 3.000 ursos. Embora esta seja apenas uma população que teve sorte com seu habitat, há muito alimento por lá, conservando a vida desse gigante. Mas em meio às constantes preocupações sobre os animais em perigo, até mesmo essa notícia pode se desfazer rapidamente, caso humanos queiram interferir no processo. O que me leva à única questão importante nesse tema. As orcas serão parte do cardápio de polares de forma constante? Eu acredito que isso só o tempo nos dirá. Registre a sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. Considere se inscrever e muito obrigado por assistir. Fui! É aquilo que eu avisei, gente. Urso polar contra a orca, na maioria dos casos, a vitória é da orca. A orca é um animal imbatível. Mas como assim imbatível? A orca está em bando sempre, está no mar aberto, está no local que ela já está muito apta. É um animal extremamente inteligente. Vocês viram no vídeo que eu trouxe aí recentemente, esse documentário que eu fiz. Gente, a orca manda nos oceanos, manda. Ela nunca está sozinha, é um animal que sempre está forte, que tem anos de auge. O urso polar, gente, ele não vai, né, tentar nadar no mar aberto.
se afastar da Terra, ele vai ter problema. Ele que vai virar presa, entende? E raramente as orcas vão para próxima do gelo porque elas sabem que elas teriam problemas ali para respirar, para conseguir nadar, porque vai ter muito gelo ali em cima, né? Vai chegar muito próxima das calotas polares, das geleiras, elas vão ter dificuldade para nadar, para se locomover. Entendeu? Aí um urso conseguiria sim capturar um filhote. Mas é aquilo, o filhote sempre está acostumado a andar com a família, né? Ele nunca está sozinho. Enfim, as orcas são muito mais fortes, muito mais pesadas do que os ursos. Se bem que a gente sabe que o urso polar é o maior predador terrestre, enquanto a orca é o maior predador aquático. Mas o predador de topo de cadeia mais bem sucedido do planeta é a orca. Ursinus orca, não tem pra ninguém, gente. Enfim, agradeço aí a intenção de vocês. Atenção, não intenção, atenção. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Vejo vocês no próximo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e fie o dedo nesse like, hein? Porque ajuda o crescimento do canal. Me sigam nas redes sociais, arrobas na descrição. Compartilhe o vídeo com a família, com os amigos, com todas as redes sociais que vocês tiverem, ó. Aqui, o conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Beijo, galera, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo, tchau.